Três. Boa noite, eu me chamo Daniel, eu sou professor de Geografia na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu faço pesquisa na Universidade de Brasília, no Departamento de Geografia. Eu trabalho com o tema Mobilização do Raciocínio Geográfico de alunos de terceira série do ensino médio, em duas escolas públicas no Gama, Distrito Federal. No mestrado também eu trabalhei nessa área de ensino, né, só que eu trabalhava com observação de professores, e agora nós estamos vendo como que esses alunos mobilizam esse raciocínio geográfico, e a perspectiva de trabalhar com essa disciplina foi justamente entender um pouco sobre os processos cognitivos, né? Já que o conceito que eu trabalho, raciocínio geográfico, me levou na pesquisa de mestrado, que o raciocínio geográfico é um processo cognitivo. Então, essa pesquisa, né, essa disciplina, ela está nos subsidiando em relação a isso. Então, é um prazer enorme estar com vocês, né, diante de tantos diversidade de pessoas, de diversos campos do conhecimento. Então, nós consideramos muito importante essa interação com outras áreas do conhecimento, né, dentre elas a pedagogia, a psicologia, dentre outras. E vamos apresentar esse trabalho também com minha colega Joanice, que também é professora, que agora ela vai se apresentar. Jo, com você. Ótimo! Olá, colegas! Olá, professor! Assim, o Daniel já falou meu nome, eu sou a professora Joanice, eu sou formada em Biologia e eu sou doutoranda na Geografia, na área de análise de sistemas ambientais, e eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal há 25 anos. Comecei menina, com 18 anos, já no primeiro semestre da biologia, foi um período que estava precisando de professor, e assim eu já ingressei na secretaria. E então, eu estou fazendo doutorado com a pesquisa. A minha pesquisa ela gira em torno do ensino de geografia, de biogeografia, porém, utilizando trilhas ecológicas na Fazenda Água Limpa da UNB. E a minha orientadora é a professora Ruth Elias, e como o Daniel falou anteriormente a respeito da disciplina, para mim é super necessário, porque eu vou estar trabalhando com o professor da geografia, da biologia, para desenvolver esse ensino, tanto da geografia como a biogeografia, e vou estar trabalhando também com os estudantes da graduação de geografia e os alunos da educação básica. Ainda não defini quais as séries, porque ainda estou no processo de elaboração, quais as séries que eu vou estar trabalhando. Então, nesse momento, essa disciplina está sendo muito importante, porque justamente nós vamos aplicar o que nós estamos estudando nessa disciplina. Eu irei aplicar na minha pesquisa, ok? Então, eu gostaria que todos agora estivessem atentos ao que nós vamos conversar, né, com vocês. Então, esse é o título do nosso artigo. Nós estaremos trabalhando com este artigo, que na tradução diz Instrução de Estratégias Cognitivas e Metacognitivas de Andames em Aulas Regulares. Ju, você poderia nos explicar o título desse artigo? Sim, Daniel, com certeza. Eu, particularmente, eu precisei ler várias vezes para poder compreender, porque como a gente é de uma área diferenciada da psicologia, nós sentimos bastante limitação nesses conceitos. Então, esse título, ele fala em torno do uso de estratégias cognitivas e metacognitivas como base para os pesquisadores
conhecer, descobrir como que se dá o processo de ensino e também o processo de aprendizagem dos estudantes. E ele também volta em torno do uso desses métodos, né, de estratégias cognitivas e metacognitivas para o professor. Então, Daniel, as estratégias cognitivas, o que são? De acordo com Burachowski, elas compreendem comportamentos e pensamentos que diretamente influenciam o processo de aprendizagem, principalmente na forma como a informação ela será armazenada. Então, assim, como ilustração disso, o resumo ele pode ser considerado uma estratégia cognitiva, pois o aluno ele pode empregar essa estratégia para melhorar sua aquisição de informações relacionadas a algum conteúdo. E as estratégias metacognitivas, de acordo com Dembo e Burachowski, diz que essas estratégias elas consistem em procedimentos individuais de planejamento, de monitoramento e regulação do seu próprio pensamento. Então, ou seja, as ações planejadas de forma a potencializar a reflexão, a introspecção do indivíduo, levando a pensar o próprio processo de aprendizagem. Isso é permitindo elaborar estratégias diferenciadas conforme o grau de dificuldade. Então, a metacognição, ela pode colaborar, sim, em processos de inquirição e em outras ferramentas no ambiente de trabalho de alunos em situação de aprendizagem. Essas estratégias metacognitivas, Daniel, elas possibilitam envolver os alunos de forma mais ativa em sua aprendizagem, evidenciando situações críticas e permitindo progresso junto à compreensão em relação ao que nós aprendemos e a forma como nós aprendemos. Por exemplo, Daniel, quando um aluno ele está insatisfeito com a sua própria aprendizagem, ele acessa seu conhecimento sobre formas de estudar, entendeu? E baseado nisso, ele decide ler previamente os conteúdos a serem trabalhados em uma determinada disciplina. Então, assim, fazendo anotações do que vai ser explicado naquele momento, elaborando perguntas a serem feitas durante a aula, e ele vai estar por meio de sua reflexão, pensando no seu processo de aprendizagem e buscando, assim, otimizá-lo. Entendeu? Muito bem, Ju. Então, como a Ju explicou muito bem sobre o que são as estratégias cognitivas e metacognitivas, agora nós vamos ilustrar um pouco sobre isso. Primeiro, nós vamos trabalhar com um vídeo sobre as estratégias cognitivas, como a Ju falou, e posteriormente nós iremos trabalhar com um vídeo relacionado às estratégias metacognitivas. Então, esses dois vídeos, queremos que vocês observem exatamente os aspectos relacionados a estratégias a qual foi utilizada no vídeo. Não é verdade, Todd? Esse é o seu pior medo. Mas está errado. Acho que há alguma coisa dentro do senhor que tem um grande valor. Eu faço tinir meu brado bárbaro sobre os telhados do mundo. WW. O tio Walt de novo. Para aqueles que não sabem, brado é um grito enorme ou um berro. Todd, quero que nos dê uma demonstração de um brado bárbaro. Não pode dar um brado sentado. Anda, levanta, levanta. Coloque-se em posição para bradar. Um brado. Não é só um brado, é um brado bárbaro. Mais alto. Não, isso é um rato. Anda, mais alto. Rapaz, grita. Nisso! Viu? Existe um bárbaro dentro de você e não vai se livrar tão fácil. Aquele retrato do tio Walter. Quem ele lembra, não pensa. Responda.
Um louco. Que tipo de louco? Não pensa, responda logo. Um louco alucinado. Pode se sair melhor, libere a sua mente, use a imaginação. Diga a primeira coisa que vier à cabeça, mesmo que seja uma besteira. Anda! Um louco desvarado e sonhador. Bom, rapaz, existe um poeta dentro de você. Anda, feche os olhos. Feche os olhos. Agora, descreva o que vê. Eu fechei os olhos E e a imagem dele flutua ao meu lado. um louco desvairado e sonhador. Um louco desvarado e sonhador com um olhar que golpeia a minha mente. Excelente, agora dê ação a ele. Deixe ele fazer alguma coisa. Suas mãos se esticam, me sacodem. Isso, formidável, formidável. Está sempre murmurando. Murmurando o quê? Murmurando a verdade. E aí? A verdade é como um cobertor que sempre deixa seus pés gelados. Esquece eles, esquece. Continue com o cobertor. Fale sobre o cobertor. Ele... Você puxa, estica, mas nunca vai dar. Você chuta, bate, ele nunca cobre ninguém. E desde o momento em que chegamos chorando até o momento em que partimos morrendo, ele só vai cobrir o seu rosto enquanto você geme, chora e grita. Então, como vocês observaram no vídeo, o nosso objetivo desse vídeo justamente é para mostrar para vocês como o professor trabalha as estratégias cognitivas. Então, apenas um exemplo de formas diferentes de trabalhar um determinado conteúdo ou tema. No caso, aí era a questão do veneno. Então, ele trabalhou com imagem, trabalhou com gestual, trabalhou com a fala, com entonação, com encenação, dramatização. Então, tudo isso são estratégias cognitivas para desenvolver um determinado conteúdo. Então, isso é extremamente importante, essa forma como o professor trabalha em sala de aula, para que o aluno ele possa aprender o conteúdo, né? Ele possa construir os conceitos. Não é isso, Ju? Exatamente, Daniel. Então, você utilizou um vídeo muito interessante que dá para a gente fazer uma análise, né, uma reflexão das ações dentro de um contexto de sala de aula. Então, exatamente como nós estamos dialogando, relacionado a isso, nós estamos em contexto de sala de aula, então, a forma como o professor trabalha, a entonação, né, digamos assim, o envolvimento emocional, tudo isso faz toda a diferença, né? Então, o aluno ele vai perceber, né, toda essa energia, né, todo esse envolvimento. E, assim, em determinado conteúdo, existe, de certa forma, estratégia diferente. Então, por exemplo, ele aí teve uma entonação mais forte, por quê? Porque se trata de algo perigoso. Ele não poderia estar trabalhando uma aula dessa sorrindo, né? Por quê? Porque é um tema delicado, um tema, né, que envolve a vida. Então, isso, olha a importância de uma estratégia cognitiva para desenvolvimento de determinados conteúdos, né? Claro que se faz necessário que isso seja planejado. Então, a estratégia cognitiva é exatamente isso, né? Esse conjunto de, né, digamos assim, ferramentas que o professor pode utilizar para potencializar a aprendizagem dos alunos. Então, agora, nós iremos, né, passar para um próximo vídeo. Só me perguntar. E agora isso. Agora a raiz. Agora a raiz misturada. Entenderam? Uma flor. Desenho. Entendeu, Douglas Roberto? Entendeu, Julendir? Ó. Entenderam? É assim que se desenha uma flor. Douglas Roberto e Julendir. Passe as mãos bem assim. E não vai em cima do telhado com as mãos cheias de cocô. E também não vai em cima do telhado, senão vai pegar o coronavírus.
sou muito querida. Que eu sei que vocês não sabem cozinhar. Eu acho que... Então, relacionado a esse segundo vídeo, então nós temos aí um processo metacognitivo. Então, esse processo metacognitivo, como a Ju mesmo explicitou muito bem, justamente são processos de pensamento que o sujeito, o aluno ou o próprio professor ele pode realizar para ele perceber onde é que está errando, quais são elementos que ele pode fazer para melhorar o aprendizado. Eu estou lendo um texto aqui, mas não estou entendendo bem, então eu vou traçar uma estratégia aqui de grifar as palavras, destacar as palavras principais, vou traçar uma estratégia de fazer pequenas anotações do caderno, vou traçar a estratégia de gravar um vídeo para que eu possa assimilar melhor os conteúdos. Então, isso são estratégias metacognitivas, quando o aluno ele percebe esses processos que são realizados. Os autores tratam como meta-análise, então, fazer uma meta-análise sobre nós mesmos. Então, isso são um recurso muito importante, até mesmo para o processo de autorregulação, como já foi trabalhado nos demais seminários, ou seja, trabalhar essa ferramenta com o processo também de fazer autorregulação, né, para potencializar sua aprendizagem, potencializar sua interação em sala de aula. Então, esse processo metacognitivo é extremamente importante para que o sujeito ele possa até mesmo se perceber diante das relações que ele tem na sociedade, justamente para melhorar a convivência, né, em sala de aula, na igreja, aonde ele esteja, no mercado. Então, esse processo metacognitivo é extremamente importante nesse sentido, ou seja, ele potencializa a aprendizagem. Não é isso, Ju? Sim, Daniel. Então, Daniel, vamos falar um pouquinho do nosso artigo que nós estamos trabalhando também? Então, Daniel, vamos fazer da seguinte forma, para nós estarmos falando do nosso artigo. Vamos discutir os resultados dos 3 estudos, porque o artigo ele apresenta 3 estudos elaborados pelos pesquisadores sobre as aplicações das estratégias cognitivas e metacognitivas no contexto de sala de aula, e você explica os 2 primeiros estudos e eu explico o 3º estudo, e assim a gente continua dialogando. Podemos fazer assim? Com certeza. Vamos lá. Ju, saber como as pessoas aprendem influencia na qualidade da aquisição dos conhecimentos. Você sabia disso? Sim, exatamente. Com certeza, quando nós temos esse conhecimento, fica-se mais fácil a gente lidar com determinadas situações. Muito bem. Então, exatamente o que os autores trazem nas suas discussões. Então, eles vêm dizer, justificar teoricamente, metodologicamente, que quando as pessoas sabem como acontece a aprendizagem, como isso ocorre, consequentemente, isso potencializa a aprendizagem em demais áreas, não importa qual é a área. Então, quando o professor ele sabe disso, então isso é extremamente importante, porque ele vai traçar estratégias interessantes, inovadoras, vai rever trajetos. Então, isso é extremamente importante, do que um professor que ele não tenha, ele não sabe desse processo, então ele terá mais dificuldade. Ele pode fazer, sim, né? Ele pode utilizar várias estratégias, muitas vezes aleatórias, mas quando ele sabe, é muito mais fácil, né? Assim, ele terá melhores caminhos para fazer esse trajeto. Não é isso, Ju? Isso mesmo. Eu queria te perguntar também, precisa-se de alguma base de conhecimento para poder ensinar? Sim, nós vamos tratar disso. Então, esse processo, quando o professor ele sabe desse contexto, consequentemente, isso melhora. E existe uma base para isso, né? Os autores vão trazer diversos elementos que são necessários para se trabalhar no ensino. Desses, nós destacamos a questão do conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, o conhecimento pedagógico do conteúdo envolve algumas dimensões, Ju. Então, dessas dimensões, então, nós temos a dimensão do conhecimento do conteúdo,
do pedagógico e do contexto. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, isso são dimensões importantes. Os autores trazem outras dimensões. Então, destacamos isso porque consideramos relevante. Então, eles utilizam do Schumann, então, que o Lynn Schumann é um psicólogo americano, ele trabalhava nos Estados Unidos, então, hoje aposentado. Então, ele trabalhou por diversos anos com formação de professores, com estratégias em sala de aula, e aí ele construiu essa ferramenta, né, pedagógica, né, que é o conhecimento pedagógico de conteúdo, que, para ele, é uma base necessária ter no currículo. Né? Por quê? Porque essa base de respeito que o professor ele tem que saber da disciplina, por exemplo, se é biologia, tem que saber sobre biologia, tem que articular ao pedagógico e também tem que tentar trazer isso para o contexto do aluno. Então, ou seja, para que tipo de aluno ele está trabalhando, em qual comunidade ele está trabalhando. Então, isso é extremamente necessário, né? Nós, como professores, sabemos muito bem disso. Então, de acordo com, por exemplo, aqui no Distrito Federal, com a região administrativa que você vai trabalhar, você tem que tentar entender aquele contexto, que são contextos diferentes, diferenciados, trabalhar com exemplos diferenciados de acordo com aquela turma. Então, isso é a base, uma base necessária para que isso aconteça, né? Que é o conhecimento pedagógico do conteúdo. Não é isso, Ju? Daniel, dessas dimensões, qual foi o foco da pesquisa? Então, dessas dimensões, o foco da pesquisa foi a dimensão pedagógica, Ju. Então, essa dimensão pedagógica, ela diz respeito às estratégias cognitivas e às estratégias metacognitivas. Então, assim, das dimensões que eles estão trabalhando, tanto no primeiro estudo, no segundo e no terceiro, eles focaram nesses aspectos. Existiam outros elementos que eles mesmos citam, bullying, dentre outros aspectos que também são importantes, mas eles escolheram, eles focalizaram nas estratégias cognitivas e metacognitivas, então, como dimensões importantes, né? Dimensões que nós já trabalhamos. Então, essas dimensões cognitivas e as dimensões metacognitivas. Entendi. Então, assim, e o conhecimento dos alunos para esse tipo de trabalho? Então, muito interessante a sua pergunta, né, a sua colocação. Então, assim, além dessa base, né, além dessa questão que estão trabalhando, né, da dimensão, né, das estratégias cognitivas, metacognitivas, o professor também tem que ter uma base necessária, né, para esse conhecimento. Eles também consideram necessário também que o aluno ele tenha uma base também de conhecimento. Então, essa base, ela diz respeito a alguns elementos por nós elaborados. Então, uma dimensão do conteúdo, então, um pouco do conteúdo do aluno ele tem que saber, e um domínio de como aprender. Né? Então, isso são alguns elementos necessários, e outro elemento necessário também que eles colocam é o conhecimento prévio dos alunos. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso agora. Não é isso, Ju? Então, existe essa dimensão. Então, assim, o aluno tem que ter saber um pouco sobre o conteúdo, sobre geopolítica, globalização, números primos, números pares, dependendo da disciplina. Então, isso é um conhecimento importante. Outro conhecimento importante também, ele saber como se faz a metacognição, que nós também estamos trabalhando. Então, saber como isso acontece. Ou seja, que isso seja, na estratégia cognitiva, seja explicitado para o aluno como se faz isso, como se faz um desenho, como é que se faz um mapa conceitual. Então, isso são dimensões importantes. Então, por quê? Porque o aluno ele vai saber como esse processo ele vai acontecer. Então, isso são elementos importantes que nós já vamos falar sobre as entrevistas. E outro elemento importante é os conhecimentos prévios dos alunos. Por que os conhecimentos prévios dos alunos? Porque os conhecimentos prévios dos alunos é considerar os conhecimentos que aqueles alunos eles já trazem do seu cotidiano, da sua família, da igreja, né, dos grupos de amigos. Então, esses conhecimentos eles são muito importantes para esses alunos. Então, é a identidade deles. Então, quando o professor ele considera
ele faz uma mediação considerando esses processos, que no caso os autores trabalham como scaffolding, né, que é uma espécie de facilitadores. Então, esse processo faz com que esse aluno ele se envolva mais no conteúdo. E quando o aluno se envolve, consequentemente, ele vai buscar mais estratégia, ele vai se esforçar mais. Então, são elementos importantes a serem considerados. Não é isso, Ju? Exatamente, Daniel. Como é interessante essa temática, como nós, professores, precisamos ter este conhecimento, né? E, assim, hoje nós estamos tendo essa oportunidade na nossa formação, porém, num curso de doutorado. Porém, nós precisávamos ter esse conhecimento desde a nossa graduação, né, nos cursos de licenciaturas, para diminuir toda essa lacuna, toda essa dificuldade que nós, professores, temos de ensinar e toda a dificuldade que os alunos têm em aprender. Então, a temática é muito importante que, para nós hoje, como professores que estamos num processo de formação continuada, né, como doutorandos, como mestrandos, nós precisamos, sim, trazer para a prática esse conhecimento novo, que até então, para nós, estava não trabalhado, né? Então, é muito interessante mesmo, Daniel. É isso aí, Ju. Então, são colocações interessantes. E nós vamos falar agora um pouco sobre o estudo 1. Então, o estudo 1, ele acontece na Austrália, como vocês podem observar na imagem, então, na cidade de Adelaide, que fica no sul da Austrália. Então, a Austrália, como vocês podem observar na outra imagem que eu coloquei, é um país desenvolvido, então, um país que tem, de certa forma, para ter, né, boas condições. Claro que isso não se reverbera em todos os espaços, porque todo espaço existe as suas particularidades. Então, esse estudo foi realizado exatamente em 3 escolas, e esse primeiro estudo ele foi realizado através de entrevistas, né? E essas entrevistas foram colocados alguns elementos importantes. Então, eu vou fazer só uma ressalva aqui, que essa questão do estudo, da localização, ela é fundamental também se entender, se compreender o contexto, né, dos resultados, porque isso varia de lugar para lugar, já que a educação é um processo dinâmico e complexo. Então, dependendo do lugar, esses resultados eles poderão dar diferente. Então, os pesquisadores fizeram entrevistas, e essas entrevistas tiveram alguns resultados, que nós iremos discutir esses resultados. Então, nós temos aqui, né, o país da Austrália. Sim. E, Daniel, em que foi baseado esse estudo? Então, o estudo foi baseado nas estratégias cognitivas e metacognitivas, foram aplicados com alunos em 3 escolas de 9º ano de ensino fundamental, em Adelaide, no caso, na Austrália, com 1.388 alunos. Então, nas estratégias, nos questionários, eles elencaram alguns elementos, algumas categorias. Então, existiam várias categorias, eles escolheram algumas, nós não vamos nos deter, apenas vamos explicitá-las. Que nas estratégias cognitivas, eles utilizaram nos questionários questões de atenção, de processamento elaborativo, de organização, de resumo, como nós já falamos, que são as estratégias cognitivas, são processos que o professor ele pode utilizar em suas aulas. Então, são algumas estratégias que eles utilizaram. E nas estratégias metacognitivas, então, trabalharam a questão do controle do pensamento e atividades de aprendizagem. Então, são alguns aspectos importantes, né, a serem trabalhados. Então, nesse sentido, são processos fundamentais, né, para que realmente aconteça tais processos. Não é, Ju? Exatamente. Então, você fez, né, toda a explicação das estratégias cognitivas. E as estratégias, Daniel, metacognitivas? Então, assim, gente, então, os alunos, no caso, os resultados desse estudo, eles demonstraram maiores facilidades com o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas à medida que foram expostos no processo de educação. Outro resultado também desse estudo 1, né, no caso, foi aplicado
entrevista foi que os alunos com níveis mais elevados de estratégias cognitivas e metacognitivas lidaram melhor com as atividades escolares, estavam lidando melhor com as atividades escolares. Então, isso nós vamos ilustrar através de um vídeo e depois iremos falar um pouco mais sobre esse processo. Não é isso, Ju? Exatamente. Vamos dando esse andamento que vai ser um meio facilitador de apresentar a nossa pesquisa desse artigo. Então, é isso. Então, o resultado ele mostra isso, que, né, no caso, que foi a entrevista. Então, aqueles alunos, a resposta deles, os pesquisadores conseguiram identificar indícios, né, através da análise desses documentos, no caso das entrevistas. Então, através das categorias que eles elencaram, né, que nós não trouxemos aqui as tabelas, são várias tabelas, então, através das tabelas, eles constataram esses resultados. Então, eles perceberam, através das respostas desses alunos, que aqueles alunos que sabiam melhor fazer processo metacognitivo, de pensar sobre aquele conteúdo, de elaborar estratégia para aprender, são alunos que eles se destacaram na escola, ou seja, tinham mais notas. Então, mostra aí a importância das estratégias metacognitivas e das cognitivas também. Então, aluno também que sabia fazer as estratégias cognitivas, então, eram alunos também que sobressaíram nos estudos. Então, esse estudo vai mostrar a importância sobre isso, né, sobre esse processo da instrução, né, como diz o título do texto. Então, a instrução pela estratégia cognitiva e metacognitiva potencializa o processo de ensinar e de aprender, sem dúvida. Então, quando o professor ele sabe sobre esse processo e ele consegue passar isso para os seus alunos, consegue interagir isso com a sua turma, consequentemente, isso, os resultados eles são muito mais positivos. Então, nós vamos mostrar um vídeo agora que mostra exatamente essa realidade. Então, o professor que ele consegue identificar, né, processos, etapas que o aluno está em termos de aprendizagem, consegue fazer com que esse aluno ele também faça estratégia cognitiva e também faça processos metacognitivos para fazer meta-análise sobre os processos que eles estão fazendo. Resumindo, então, na meta-análise e metacognição é você pensar sobre você mesmo, sobre os seus processos que estão acontecendo com você para fazer a autorregulação e também para melhorar o seu desenvolvimento. Então, vamos mostrar aqui nosso próximo vídeo para ilustrar o que nós estamos falando sobre esse processo. Então, o vídeo mostra justamente o resultado dos estudos. Quando o aluno, quando o professor, ele instrui, sabe sobre as estratégias cognitivas, metacognitivas. Então, todo esse processo de instrução, olha só a potencialidade, né, que ele consegue fazer com que o aluno ele desenvolva em suas atividades, em seus processos cognitivos, seus processos metacognitivos, em seus processos de analogia. Então, a potencialidade que tem essas ferramentas, né, essas ferramentas teóricas, né, da metacognição, e dos processos cognitivos, né, das estratégias cognitivas, para potencializar isso. No entanto, reforça-se aqui também a importância da formação do professor. Então, o professor, para fazer isso, ele precisa entender sobre esses processos, né? Ele precisa ter uma fundamentação, né? Ele precisa saber, como já foi falado no texto, saber sobre como as pessoas aprendem e como elas podem fazer processos de metacognitivos, que para nós também são coisas novas para a gente na nossa prática enquanto professores, trazidas agora através da oportunização por esses textos agora, né? Então, isso é extremamente importante. Claro, muitas dessas coisas são feitas também aqui no Brasil, mas de uma forma mais aleatória, de uma forma não sistematizada, né? De uma forma até mesmo de conselhos escolares, que eu vou passar a palavra para a Ju, que ela tem também uma experiência enorme relacionada a isso, sobre como nós fazemos isso nas nossas práticas pedagógicas. Não é isso, Ju? Sim, mas antes de falar um pouquinho das minhas experiências, eu gostaria de saber de você, como que ficou o estudo 2? É isso aí, vamos já falar sobre ele, muito bem. O estudo 2. Então, o estudo 2, exatamente, é uma parte que vai ser aplicação, então, a parte que é aplicada, então, vai acontecer a aplicação desses, né, a aplicação desses estudos, não é isso, Ju? Então, essa aplicação, que a gente também vai falar do estudo 3,
tem tudo a ver também com os resultados desses estudos. Então, assim, foram percebendo a potencialidade desses estudos e os próprios professores, as próprias escolas foram se animando a participarem, né? A Ju vai falar mais sobre isso no estudo 3. Então, vou falar no estudo 3. Então, esse estudo 2 já foi uma situação, tanto o estudo 2 como o estudo 3, não é mais o questionário, agora foi uma aplicação de estratégias cognitivas e também metacognitivas para ser utilizadas em sala de aulas. E, para isso, eles utilizaram protocolos de aprendizagem, ou seja, organizações de etapas e de sistematizações para que realmente fosse aplicado em sala de aula e também, posteriormente, eles pudessem avaliar bons resultados ou não sobre tais processos. E, para isso, eles fizeram esses protocolos de aprendizagem. Alguém deve estar se perguntando, mas o que é mesmo um protocolo de aprendizagem? Então, esse protocolo de aprendizagem são etapas que são feitas. Então, basicamente, eles fizeram 4 etapas. A primeira etapa é sobre a concentração nas ideias-chave, de selecionar. Então, isso é a primeira etapa que o professor, no caso, foi sugerido aos professores para realizar isso. Então, nessa primeira etapa, os professores visualizaram a questão das principais ideias e também colher nessas principais ideias, por exemplo, trabalhar com um texto determinado, e aí o aluno ele ia escolher essas ideias principais, grifar, destacar. Então, isso é uma primeira etapa para se fazer. Depois dessa etapa, com esse determinado tema, desse determinado texto, então, passa para a segunda etapa. A segunda etapa é a elaboração de ideias-chave. E nessa elaboração já é uma etapa que vai se complexificando aos poucos. Nessa etapa, o aluno ele já vai poder relacionar com outros conhecimentos. Por exemplo, seca, um tema sobre a seca. Então, a seca envolve quais conhecimentos? Geografia, biologia, física, matemática, e também fazer analogias a partir daí. Já começar a fazer analogias, entender, a seca pode ser entendido por a questão da geografia, por a questão da física, né, por a questão da biologia. E aí já começa um pouco a fazer analogias. Posteriormente, na terceira etapa, é a estruturação das ideias-chave. Como isso acontece? Através da organização do conhecimento, e ele já começa a fazer as identificações das relações, ou seja, estabelecer conexões entre as coisas, né? Ou seja, por exemplo, tal lugar é pobre, né? Existe uma desigualdade social, mas não é somente em virtude da seca, existem outros processos relacionados a isso. Então, isso são um exemplo dessa terceira etapa, já que o aluno ele consegue fazer, né? Ele já consegue fazer a interpretação de todas essas etapas, né? De todo esse procedimental que foi realizado pelo professor. Então, essas etapas, aos poucos, os alunos eles vão sistematizando isso para fazer essas interpretações, ou seja, para fazer essas análises. E a última etapa é justamente a verificação através da metacognição, ou seja, eles avaliarem todas essas etapas, ou seja, saberem sobre essas etapas. Então, olha só a importância relacionada a esse contexto. Então, esses protocolos de aprendizagem mostraram-se extremamente importantes, né? E isso se reverbera na questão da importância de um planejamento, de ter um bom planejamento. Aqui, no nosso caso, na nossa realidade, nós trabalhamos muito com planejamento, a importância do planejamento. Então, quando o professor planeja todas as etapas que ele vai fazer, consequentemente, isso poderá levar a que os alunos também possam até fazer as análises e também a metacognição. Então, são elementos que foram, no caso, postos aos professores, os professores aplicaram, e aí nós tivemos, né, eles tiveram alguns resultados sobre esses estudos. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Ju? Não, eu vou deixar para complementar no terceiro estudo mesmo. Tranquilo. Então, a partir dessas aplicações, eles tiveram alguns resultados. Então, por exemplo... Isso mesmo, que eu quero saber quais foram os resultados do estudo 2. Então, assim, dos estudos, né? Então, assim, mostra-se a questão da aplicação, né? Então, o primeiro elemento é que teve baixo status, em virtude também da baixa propriedade do professor. Então, o estudo ele mostra que
né? Assim, ele teve um baixo status, e status em que sentido? Os professores não consideraram muito, não levaram também com tanta importância. E os pesquisadores constataram também porque eles não sabem, eles não sabiam sobre isso. Eles não tinham uma fundamentação relacionada a isso. Então, lacunas na formação, né, relacionada a isso, relacionada a esse aspecto das estratégias cognitivas e metacognitivas, então isso fez com que eles não levassem tão a sério. Então, veja que isso não é realidade de um país desenvolvido, né? Que também mostra também essa questão da importância dessa formação. Então, realmente, existe uma lacuna nesse sentido que merece estudo, merece pesquisa, mais pesquisa relacionada a isso, da importância que isso tem. Então, esse é o primeiro resultado relacionado a isso. O outro resultado relacionado a isso é que os professores e alunos veem as estratégias cognitivas e metacognitivas como suplemento do currículo. Então, os professores, eles não veem como tão importância que isso esteja no currículo, né? Mas os autores vão constatar que o processo de inovação educacional, o processo de diversificação de estratégias, né? De potencialização do desenvolvimento dos alunos, de processo de autorregulação, de regulação dos alunos, realizado em contexto de sala de aula, faz fundamental, né, que isso seja incorporado no currículo, né, que o currículo, a formação tenha isso, o currículo da educação básica tem esses processos, né, que possa realmente constar como um elemento, né, como um elemento da inovação. Então, isso é inovação. Então, o professor, ele saber trabalhar com esses processos, como foi mostrado naquele vídeo, não precisou tanta tecnologia para ele fazer inovação. Então, muitas vezes pensamos que inovação é somente grandes aparatos tecnológicos, mas inovação também são procedimentos, são estratégias, são compreensões, são, digamos assim, estímulos, são instruções de processos metacognitivo. Isso se faz fundamental. Então, esses são processos para os autores de inovação que eu e Ju, também consideramos inovação. Isso é uma inovação que é fundamental para que isso aconteça, né? Pois, se tiver tecnologia, mas o professor não souber utilizar, não souber sobre esses processos, tampouco ele vai desenvolver uma boa estratégia cognitiva e também promover estratégias metacognitivas nos estudantes. Uma outra constatação também, a última constatação relacionada ao estudo 2, que eu vou passar para a Ju falar sobre o estudo 3, é que os professores e alunos veem as estratégias cognitivas e metacognitivas como complemento do currículo. Nós já trabalhamos sobre isso. Então, isso é muito importante, esses processos, né, em contextos de sala de aula. Então, assim, esses estudos, tanto o estudo 1 como o estudo 2, vem mostrar a importância das estratégias cognitivas, metacognitivas em contexto de sala de aula, e quão é importante o professor se atentar a isso, né, Ju? Então, quanto o professor, né, nós que somos professores, nos sensibilizar nessa questão. Então, por exemplo, não basta somente você aplicar um mapa conceitual, mas que você também, além de aplicar o mapa conceitual, você explique para o aluno como produzir um mapa conceitual, né? Como esse mapa conceitual depois ele pode repensar sobre ele, né? Que fazer novas estratégias a partir daí. Quão importante o professor ele fazer essa instrução. Então, essa instrução se faz fundamental, não para o professor guardar esse conhecimento para ele. Então, se o professor guardar esse conhecimento para ele, ele vai estar meramente transmitindo conhecimento e não construindo conhecimento, que é a nossa defesa, né, de construção de conceito, né, a partir dessa interação, né, com os contextos, né, com a cultura, e também agora, nessa disciplina, considerando também os aspectos cognitivos, os aspectos neurológicos, psicológicos, simbióticos, todos esses processos nós estamos, né, vendo nessa disciplina, que são riquíssimas para o contexto de sala de aula, ou seja, para microgênese, né? Microgênese no contexto de sala de aula se faz fundamental. E agora eu vou passar a palavra para a professora Joanice, que vai falar um pouco mais sobre as estratégias cognitivas e metacognitivas realizadas no estudo 3. Com você, Ju. Ok. Daniel, é interessante o que você falou, porque quando nós, professores, tomamos
posse, né, entendemos, compreendemos o que são as estratégias cognitivas e as estratégias metacognitivas, nós passamos a utilizá-las como estratégia de ensino, entendeu? E essas estratégias de ensino, elas vão poder ser definidas como situações variadas, criadas por mim, por você, pelo professor regente, né? De todas as disciplinas, para facilitar o aluno a sua interação com o conhecimento. E é interessante porque elas são utilizadas por nós como meio de intervenção. Para quê? Para potencializar o envolvimento do nosso aluno com a sua aprendizagem de acordo com os seus objetivos educacionais. Por exemplo, essas estratégias, elas também podem ter como método, como já falou, né, que é a questão da observação, a liderança, a teorização, a síntese. E sobre todos esses enfoques que você já falou, as estratégias de ensino, elas são pensadas no viés cognitivo e, portanto, elas podem também ser consideradas como estratégias de ensino cognitivo, né? Foi o que nós estamos fazendo, assim, esse link, o professor trabalhando com as estratégias cognitivas, com estratégias com as estratégias, esqueci o nome agora, metacognitivas, né? Então, elas vão ser as nossas estratégias de ensino. Então, essas estratégias de ensino, elas empregadas por mim, e você, que é o professor, elas também devem fazer o quê? Encorajar o nosso aluno, né? A ele aprender, mantendo-se, aperfeiçoando a sua competência como aprendiz. Né? Então, ele vai estar ali na escola, então ele vai ser o aprendiz. Ele tem que desejar isso. Por exemplo, como você já falou, a questão da explicação do mapa conceitual. Eu, por exemplo, vim aprender mesmo sobre a teorização do mapa conceitual agora. Porém, nós utilizamos muito na nossa dissertação, nós estamos acompanhando os nossos colegas nos testes de qualificação, através do grupo de pesquisa, o GEAP, e nós discutimos muito, olha, você precisa colocar o mapa conceitual, mas a gente fala o mapa conceitual para apresentar para a banca, mas esse mapa conceitual utilizado por nós é uma estratégia de aprendizagem, né? E para o professor, uma estratégia de ensino. Isso é muito interessante. Então, o professor, utilizando essa estratégia de ensino, ele vai estimular o aluno também a fazer escolhas, a trabalhar em grupo, a montar o seu horário de estudo, a se responsabilizar pelo seu próprio processo de aprendizagem, à medida que ele vai se empoderando disso, né, e ele vai se sentir capaz de realizar as tarefas propostas. E eu, como aluno, como eu dei agora o exemplo, eu construí um mapa de conceitos. Eu, como aluno, eu estou utilizando uma estratégia de aprendizagem, essas estratégias cognitivas e metacognitivas, a qual nós acabamos de conceituar. E essas estratégias de aprendizagem que eu, Ju, estudante, doutoranda, aluna, eu preciso utilizar para aprender. Então, assim, eu sou o destino dela, a minha pessoa, é a fonte, né? O destino a mim. Então, são procedimentos diversos que eu preciso executar, né? Eu preciso escolher visando o meu próprio aprendizado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de copiar. Então, aqui, para trabalhar nessa live agora, né, eu copio. É a minha estratégia de aprender. Muitas vezes eu também gosto de gravar um áudio. Então, eu vou lá, eu gravo um áudio da minha voz, né? Eu lendo os conceitos tudinho e coloco um fone de ouvido, né? Deixa eu pegar aqui o fone de ouvido. Tá caindo tudo aqui. Coloco o fone de ouvido e vou dormir, escutando. Essa é uma estratégia de aprendizagem que eu tenho para memorizar, para guardar os conceitos novos que antes eu não conhecia. Então, há circunstâncias em que essa estratégia de aprendizagem, ela também pode ser classificada como estratégia de ensino, né? Então, assim, não é nada fechado, é algo que é cíclico.
Então, é uma estratégia de ensino de aprendizagem conforme o contexto onde ela será aplicada e a técnica a qual vai ser utilizada. Então, ela pode ser considerada tanto ensino como aprendizagem. Né? Finalmente, se o professor, ao vislumbrar o processo de pensamento dos seus alunos, perceber isso, que isso facilita, ele vai compreender e vai desenvolver também o seu próprio pensar. Então, falaríamos, então, de uma ferramenta introspectiva classificada como estratégia de desenvolvimento pessoal. Isso é muito interessante, né? Então, essas estratégias de ensino, essas estratégias cognitivas e metacognitivas, elas podem ser utilizadas por mim, professora, por mim, estudante. Então, vai depender do foco da posição. Eu vou ensinar ou eu vou aprender. Então, assim, são ações, eu como professora, vou trabalhar com ações pedagógicas planejadas e empregadas, além de trabalhar conteúdos, eu vou estar potencializando a autoconsciência do meu aluno, foi o que você falou, né, Daniel, a respeito da regulação, em contexto de aprendizagem, propondo, assim, um discurso de segundo nível sobre a cognição, promovendo, assim, a aprendizagem autorreguladora. Você quer fazer algum comentário? Então, assim, na produção desse trabalho, nós dialogamos sobre esse processo no contexto de sala de aula aqui no Instituto Federal, e nós constatamos empiricamente, dialogando com os autores sobre estratégia cognitiva e metacognitiva, processo de autorregulação, que muitos desses processos, eles são realizados de forma, digamos assim, forma aleatória, uma forma que não é sistematizada, né, de uma forma, digamos assim, espontânea, né, do professor. Nós fazemos isso em conselhos escolares. Então, a Ju teve uma sacada, um insight muito bacana, que eu mesmo tinha percebido, que muitas vezes nós fazemos isso, mas em processo de conselho de sala de aula, que eu vou passar para ela falar sobre isso. Então, nos conselhos, uma coisa que nós éramos para fazer em sala de aula, nós fazemos nos conselhos, não é isso, Ju? Fala um pouco sobre isso. Exatamente. É interessante que esse artigo nos trouxe várias reflexões. Para nós estarmos aqui produzindo este vídeo, nós tivemos vários encontros virtuais, vários encontros por via telefone, né? Nós compartilhamos nossas ideias, e eu até falei assim para o Daniel, nós já aplicamos esse tipo de estratégia no nosso convívio, no nosso cotidiano de professor. Porém, isso acontece em um momento, no momento em que tem a reunião de pais, e aí a gente puxa o aluno do lado da mãe, né, e já vai falando, olha, seu filho precisa parar para estudar, ele precisa ter mais tempo para estudar matemática, ele precisa ter mais tempo para estudar português, ciências, ele precisa refazer os exercícios para ele poder aprender, ele precisa repetir, ele precisa ter o material, as matérias separadas. Olha, seu filho, ele pode, todo mundo consegue aprender no seu tempo, na sua maneira. Porém, exige-se esforço, exige-se necessidade. Então, a gente usa as estratégias de aprendizagem, que nós acabamos de citar, como uma forma de conselho. Então, assim, o que eu digo é, a partir de hoje, eu, professora Ju, eu vou precisar explanar, eu vou precisar explicar ao meu aluno, prepará-lo, para que sim, ele passe a utilizar essas estratégias de aprendizagem no seu cotidiano. Daniel, compartilha comigo, por favor, a tela. Então, aqui está falando, né? O meu estudo, nos 2 primeiros estudos, vejam bem, foram aplicados pelos pesquisadores, daí já vem as diferenças. No segundo estudo, você pode voltar uma tela. No segundo estudo, já foi aplicado, eles prepararam a professora para poder, instruíram ela para que ela mesma pudesse aplicar os protocolos da pesquisa aos seus alunos. Então, nós já vemos a diferença. Foi no ano seguinte, né, em outra escola, com uma outra realidade de professor,
Saiu minha tela. Não está compartilhando, não. Com uma outra turma, outra professora, né? Então, ela aplicou os protocolos, já não foi como os anteriores, foram aplicados, nomeados a ela, dirigidos à disciplina dela, incorporando-se aos seus conteúdos. Vejam bem que ela já trouxe como uma estratégia de ensino para as suas aulas. E o mais interessante é que foi numa turma mais madura, né, alunos de psicologia do 11º ano. Então, nós podemos ver que os resultados já partiram daí para serem diferentes, aplicados pela própria professora, aplicados numa turma mais velha e aplicados numa turma de psicologia. Nos anteriores, no caso do segundo estudo, foi aplicado numa turma de 9º ano de ciências. Vejam bem, os meninos, eles não absorveram aquilo ali como se fosse parte do conteúdo do que eles estavam estudando. Eles não queriam se envolver tanto quanto os alunos da turma de psicologia. E foi interessante perceber que os alunos da psicologia, eles deram mais atenção devido à maturidade, eles passaram a perceber que aquelas instruções podem ser, sim, empregadas no seu dia a dia, no seu processo de aprendizagens, né? E então, pode prosseguir, Daniel. Os alunos, eles passaram a participar, eles compreenderam quais são as estratégias cognitivas que eu posso trazer para a minha vida, quais estratégias metacognitivas que eu posso também trabalhar para que eu aprenda esses conteúdos que a professora está trazendo. Então, a professora, ela adotou isso para o seu cotidiano de ensino. A pesquisa, ela durou 6 meses, né? E ela passou a utilizar após a pesquisa. Os pesquisadores, eles acharam muito importante a conexão da professora com os pesquisadores. E o que eu também sempre falo no meu cotidiano de vida é que quando a universidade está dentro da escola, há uma mudança muito grande. Então, a UNB, ela tem vários programas de iniciação que os alunos, eles vão para as escolas desenvolver cursos. No entanto, quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa dentro de uma escola de ensino fundamental, foi muito interessante porque a escola se adaptou à pesquisa. Então, a escola se adaptou, os professores, eles também tentaram ajustar os seus conteúdos à pesquisa, que é o desenvolvimento do aluno ali no ensino da geografia nas hortas, na horta escolar. Os outros professores começaram a se envolver, né, nas outras disciplinas. Isso por quê? Porque a universidade estava lá dentro. Então, a diferença foi a professora, ela adotou essas novas estratégias como protocolo de aprendizagem dos alunos em sala de aula. Ela também adotou para a sua própria vida, que foi, ela precisou fazer o planejamento da disciplina dela para aplicar essas estratégias. E nós podemos ver que essas estratégias, elas são extremamente viáveis, elas se adequam a qualquer conteúdo, né? E o que a professora fez? Ela utilizou os protocolos de aprendizagem para a sua prática pessoal de ensino e sua prática pessoal de aprendizagem dela, né, para os seus alunos aprenderem. E essa intervenção, qual foi o impacto? Foi positivo. Por quê? Porque houve compromisso tanto da professora regente quanto dos estudantes se comprometeram, se envolveram com este assunto e progrediram em termos de aprendizagem, né? Então, assim, a avaliação que a professora deu aos pesquisadores foi que os protocolos de aprendizagem eram uma adição valiosa ao seu programa de ensino, ali ao seu planejamento, ali ao seu conteúdo que ela iria aplicar aos seus alunos, e era algo valioso ao processo de aprendizagem dos seus alunos e de ensino dela também. Pode passar o próximo slide.
Então, como eu já falei anteriormente, gerou maior consciência ao professor, gerou maior consciência ao aluno nas usos dessas estratégias cognitivas e metacognitivas, né, adequadas ao uso em sala de aula. O diferencial também foi que a escola, ela tinha problemas, assim, claro, como todas as escolas têm problemas. É onde que existe as coordenações, os professores trabalham em função de resolver os problemas escolares. E, nesse caso, os outros professores também se acharam muito interessante o trabalho da professora, que foi desenvolvido após os outros 2 estudos, e eles passaram a resolver problemas na escola como bullying. Então, eles adaptaram, adequaram esses protocolos e passaram a usar em vários temas na escola. Para quê? Para resolver os problemas relacionais, problemas de aprendizagem, o problema do contexto daquela escola. Então, é muito importante nós trabalharmos esses conceitos hoje para nós que somos professores, para que adiante nós possamos também implantar como estratégia de ensino para que os nossos alunos compreendam como uma estratégia de aprendizagem valiosa para o seu dia a dia, aliás, para toda a sua vida. Pode passar, Daniel, porque quando nós adotamos essas estratégias de aprendizagem para a nossa vida, nós começamos a exercitar o nosso cérebro. Nós trabalhamos os 2 lados, os lóbulos do nosso cérebro, né? Então, assim, nós começamos a buscar uma forma de processar melhor os conceitos novos para que eles fiquem e se fundamentem no nosso dia a dia. E, então, você tem algo a falar, Daniel? Isso aí, Ju. Só bem interessante, né, o resultado da pesquisa. Então, assim, quando há envolvimento, quando há esse processo de compreensão, realmente muito interessante. Então, o que fica é isso, né, que essas estratégias, elas podem ser aplicadas e esses conceitos, né, de estratégias, metacognição, autorregulação, então, são aspectos que podem, né, estar presentes na nossa prática, né, que nós possamos utilizar. Apropriarmos, né? Apropriarmos sobre isso. Inclusive, a nossa própria apresentação aqui, nós nos apropriamos de estratégias cognitivas, né, que a Ju teve essa brilhante ideia de fazer o gibi. Então, o gibi é uma forma, é uma estratégia cognitiva. Então, como que ela pensou isso? Para ela fazer isso, ela fez um processo metacognitivo. Peraí, através de desenhos, através de quadrinhos, uma forma mais lúdica, é muito bacana, é atrativo para que as pessoas estão participando desse processo de aprendizagem, né, que é o ensino, né, que é, né, digamos assim, a aula em si, o debate. Então, isso é bem interessante, né? Então, isso que nós queremos considerar e também falar que nossas imagens aqui são os espaços de nossas escolas, né? Eu boto já a Ju na sua imagem. Então, o espaço aqui, né, a imagem de fundo é a escola onde eu trabalho, que é a Escola Engenho das Lajes. Então, a gente está no nosso espaço, né? Estamos num cyber espaço bem interessante, bem bacana, e Ju está na escola da qual ela Vamos sentir especial, nós Fundo esperamos, Gama. com certeza, nós, através dessa disciplina, através dessas reflexões, nós, com certeza, voltaremos diferente, né? Atuaremos diferente agora nas nossas estratégias cognitivas e também metacognitivas. Não é isso, Ju? O que você gostaria de falar? Daniel. Exatamente. É interessante, Daniel, que nós estamos utilizando esse período agora, esse período que aconteceu, né, a pandemia, um problema global, e nós estamos nos instrumentando mais. Algo que eu, na minha realidade, eu não estaria tão instrumentada para poder estar trabalhando como professora, né, nesse período, utilizando várias tecnologias para a gente estar trabalhando. Até então, para mim, era algo extremamente indiferente. Eu não tinha esse conhecimento e não tinha nenhuma habilidade. Então, assim, eu precisei fazer a minha autorregulação e falar, eu preciso aprender.
E foi aí que eu comecei a mexer e hoje eu estou mais ou menos adequada. Mas algo que eu vou te dizer, Daniel, eu quero aprender muito mais. E assim, Daniel, para a gente estar encerrando, eu gostaria também assim de deixar para vocês, como nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de pessoa, nós estamos vivendo num momento que a gente precisa gerar amor, gerar vida, ter cuidado por nós e pelo próximo também, pensar muito no próximo e valorizar cada dia que nós temos vivos, né? E respeitar um ao outro e dar mais valor àqueles que estão perto da gente. Eu mesmo estou sentindo tanta falta do meu trabalho que eu não imaginava que eu dava tanto valor ao meu trabalho. E então, Maria Montessori, ela é uma médica, né? Foi uma médica que ela se dedicou à sua vida. Ela quis exercer a medicina, só que ela não conseguiu exercer a medicina, né? Então, assim, mas ela deixou algo muito interessante para nós, porque ela foi em busca de deixar um legado. Então, o seu pensamento ela deixou um pensamento muito importante voltado para a educação. Ela desenvolveu uma técnica de ensino com alunos especiais, e essa técnica de ensino ela desenvolveu e ficou para sendo aplicada mundialmente. Inicialmente, ela desenvolveu essa técnica em Roma e foi se estendendo para outros lugares do mundo. Inclusive, hoje existem escolas montessorianas que eu admiro muito o trabalho dela e vem de encontro ao nosso estudo, porque foi uma mulher que se preocupou com a vida, com a humanidade. Ela desenvolveu um método que valoriza os interesses do estudante. Assim, ela não é como o professor que vai ali e passa um conceito e fica lá, não. Ela desenvolveu um método em que o próprio aluno pudesse se reconhecer interessado para aprender, né? que o professor voltasse o seu ensino diretamente para aquele aluno, de uma forma individualizada, de uma forma que ele pudesse compreender, que o aluno pudesse compreender o que o professor estava ensinando, mas que o professor buscasse a compreender a limitação daqueles alunos. Então, assim, ela criou materiais e criou técnicas para favorecer a aprendizagem das crianças. Então, eu vejo, assim, é uma referência de pessoa que fica para nós da educação e que nós precisamos copiar sempre o melhor do outro. E eu tenho certeza que daqui no futuro eu vou estar lembrando do meu colega Daniel, né, que estudou comigo no mestrado, enquanto nós íamos para a universidade, que nós moramos na mesma região aqui do Gama, e nós confabulávamos nossas limitações e ali nós fazíamos nossas autorregulações. Olha só que interessante. Tanto na ida quanto na volta. Isso, para mim, cresceu muito. E eu também vou lembrar muito, meu colega, ele é um escritor de artigos de mão cheia, e eu gosto muito de ler. Inclusive, nós já escrevemos várias vezes juntos, e vamos escrever mais agora. E no futuro ele vai deixar esse legado. O professor que se preocupou com o raciocínio geográfico do seu aluno, e ele deixou ali uma forma para as próximas gerações de professores ensinar os seus alunos. Então, o nosso trabalho ele se encerra aqui e nós aguardamos vocês todos na próxima aula para nós continuarmos esse diálogo e também realizarmos algumas atividades propostas para vocês.